Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel. Hoje eu lhes trago uma história de terror bem conhecida sobre um Pokémon maligno que sequestra crianças através de cordão hipnótico. Então hoje eu lhes trago o Hipno. Então já deixa o seu like e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para receber os próximos vídeos e compartilham esse vídeo com seus amigos. Mas então é isso, bora pro vídeo. Hipno é o principal antagonista da história de Creepypasta e Hypnoslabi. Ele é um Pokémon psíquico capaz de hipnotizar crianças pequenas, assim como adultos, antes de levá-las para sua casa, onde supostamente as mata/tortura. História, isso não é justo! Gritou Jimmy, batendo com força seu grande Nintendo DS cinza. Seu trapaceiro! Eu te disse para nunca usar seu Blastoise. O nível dele é muito alto. Preston deu um sorriso irônico, embora a voz de Jimmy o fizesse olhar para a mesa de piquenique metálica do outro lado do playground, onde a senhora Inson estava sentada lendo um livro. Eu realmente não quero que ela tire o meu jogo de novo, pensou. Ele fechou seu DS azul menor, de modo que o adesivo da Pokébola aparecesse na frente, e o colocou entre as pernas, para o caso de ela olhar para cima. Ninguém gosta de você, seu Pokémon maluco, disse Jimmy. Seus membros tremeram e seu rosto ficou vermelho. Por um minuto, Preston achou que Jimmy parecia uma versão vermelha do Hulk. Sentiu um sorriso surgindo, mas o conteve. Qualquer atenção adicional alertaria a senhora Inson. Jimmy apenas ficou parado sobre ele, com os punhos cerrados, mas finalmente se afastou. Preston suspirou, guardando o videogame no bolso. As crianças brincavam de tubarão na caixa de areia e balançavam umas às outras. Preston suspirou, encarando-as, mas depois se virou. Afinal, ele tinha muitos amigos Pokémon. Então, limpou a sujeira da camisa de Pokémon com Ash e Pikachu e sentou-se sob a árvore mais próxima da floresta, nos arredores do parquinho. Bolotas se escondiam no chão dourado e alaranjado, coberto de folhas, e, enquanto Preston se sentava, suas costas raspavam no tronco da árvore. O garoto lançou outro olhar para a professora antes de tirar o DS do bolso da bermuda. Abriu e apertou o botão de ligar, mas parou ao ver algo com o canto do olho. À primeira vista, parecia um pontinho amarelo. Porém, quanto mais Preston observava, mais se assemelhava a um Hipno. Preston piscou, esperando que a imagem desaparecesse, mas lá estava ele, balançando seu pêndulo, uma pedra cinza com um centro oco preso a um barbante, para a frente e para trás. Suas orelhas de gato se ergueram, e um nariz comprido estava alinhado entre dois olhos semicerrados. Ah, disse Preston, colocando seu DS no chão e se levantando lentamente. O Hipno permaneceu sentado, observando seu pêndulo oscilar para frente e para trás. Preston rastejou em sua direção, certificando-se de que seu pé subisse alto o suficiente e caísse suavemente para não fazer barulho. Sempre que os Pokémon olhavam na direção de Preston, ele se escondia atrás de uma árvore. Elas são reais. Eu sabia. Se ao menos eu tivesse uma Pokébola. Quanto mais o garoto se aproximava, mais notava algumas coisas sobre Hipno. A primeira era que o rosto do Pokémon parecia áspero e parecido com papel, quase como se fosse feito de do que a senhora Inson nos ajudou a fazer nossas máscaras de Halloween. Papel machê. E seus olhos estavam mais recuados, como se Hipno usasse uma máscara. Sua pele lembrava mais uma camisa amarela de mangas compridas e calças, mas ele não usava sapatos. Ele parece um Hipno, pensou Preston. Mas, assim que pensou nisso, percebeu que tudo parece diferente no desenho animado do que na realidade, como se Tom e Jerry parecessem mais bobos do que um gato e um rato de verdade. O pé de Preston caiu sobre um galho. O pedaço de madeira quebrou com o estalo retumbante. O Pokémon olhou para o menino, seu pêndulo parando. Preston congelou. Uma brisa parecia levar os sons das outras crianças para longe, então parecia que apenas o menino e o Pokémon permaneciam. Ele esperava que o Hipno corresse, mas tudo o que ele fez foi inclinar a cabeça para o lado. Venha, criança, venha comigo.
Você estará segura e feliz, cantou o Pokémon, embora sua voz estridente fosse pouco mais alta que um sussurro. Os olhos de Preston se arregalaram. Você consegue falar? Disse o menino. Você nem mexe a boca. Sou um Pokémon do tipo psíquico, disse Hypno. Não preciso falar para falar. Com isso, ele levantou a mão e cutucou a cabeça. Oh, disse Preston. Para longe de casa, agora vamos correr, cantou Hypno mais uma vez, estendendo a mão. Com Hypno, você vai se divertir muito. Preston sorriu e deu um passo à frente. Finalmente, ele tinha um Pokémon de verdade, vivo. Ele poderia viver com Hypno e ajudar a treiná-lo. Talvez eu possa até capturar mais Pokémon com a ajuda de Hypno, Preston. Os olhos de Hypno se estreitaram dentro de suas órbitas profundas. A senhora Inson levava as mãos à boca, chamando pelo menino. Preston levantou a mão e se virou para seguir as outras crianças de volta à escola primária. Quando ele olhou para trás, Hypno havia sumido. Preston pegou seu DS e correu de volta para a aula com os colegas, embora seus pensamentos permanecessem no parquinho. Quando a turma seguiu com o dia, revezando-se em atividades como desenhar ou jogar jogos de matemática, Preston se esgueirou até a janela e olhou para a floresta. Não havia nada além das árvores balançando. A idiota da senhora Inson, pensou o garoto. Ela assustou Hypno. O pensamento fez seus olhos lacrimejarem, mas ele os conteve. Ele não iria chorar. Preston piscou algumas vezes, mas quando abriu os olhos novamente e os focou, bem na borda das árvores, percebeu Hypno parado, ligeiramente curvado, balançando seu pêndulo para frente e para trás. Você é um idiota de merda. Preston ouviu a mãe através das paredes do quarto. Ele aumentou o volume do videogame, deitou-se na cama e segurou o console acima da cabeça. Por quê? Porque eu quero sair daqui. Perguntou o pai. Preston colocou seu DS de lado e olhou para o relógio na mesa de cabeceira. O relógio, preso em um Pikachu de plástico, marcava 10h34 em números que brilhavam no escuro. A música do jogo tocava alto, embora ele ainda ouvisse os pais como se estivessem no mesmo cômodo. Então, você quer levá-lo embora? Do único lugar onde ele cresceu. Você quer tirá-lo dali? Ele só tem 8 anos, pelo amor de Deus. Preston rolou a colcha de Pokémon, permitindo que seus olhos se ajustassem depois de jogar videogame por quase 3 horas seguidas. Pôsteres de Pokémon cobriam as paredes. A única coisa que os separava eram lascas de parede azul claro. Ele pensou em colocar um filme. Talvez pudesse ser mais barulhento do que a luta. Mas, pensando bem, ele deveria estar dormindo. Talvez ele soubesse desenhar, mas precisaria de luz. Brincar com seus bonecos de ação. Fazia muito barulho e precisava de luz. Então, ele apenas suspirou, pulou de volta na cama e se aconchegou novamente. Preston segurou o DS sobre a cabeça. A luz do jogo lhe permitiu ver as mangas do seu pijama de lã Pokémon. Amanhã será melhor, pensou ele. É Halloween e a excursão às cavernas. Um sorriso se formou em seus lábios. Então, ele percebeu que seu jogo era o único ruído que ouvia, e seu corpinho tenso relaxou. Como se tivesse sido avisado, sentiu as pálpebras pesarem. Preston moveu a mão para desligar o DS, mas parou. Pausou o jogo e abriu sua Pokédex, o compêndio de todos os monstros que havia capturado no jogo. Ele rolou a longa lista até que o cursor destacou o Pokémon número 96. Um Hypno apareceu na tela, com sua pele amarela, olhos semicerrados e pêndulo. Preston leu a descrição. Ele carrega um dispositivo semelhante a um pêndulo. Certa vez, houve um incidente em que ele levou uma criança que havia hipnotizado. Gostaria que você me levasse embora, disse Preston. Ele desligou o videogame, colocou-o na mesa de cabeceira e fechou os olhos. Certo, pessoal, disse a senhora Inson. Tenham cuidado. Essas cavernas podem ser muito perigosas, então fiquem atrás de mim e olhem por onde andam. Preston foi até o final da fila de crianças, olhando para os pinheiros imponentes ao seu redor. A luz dourada do outono brilhava através das folhas, e o cheiro de grama e terra o invadiu.
Eles caminharam ao redor de um grande buraco no chão, que descobriram ao passar, era uma caverna. O dia brilhava por uma abertura no fundo, e as crianças esticavam o pescoço para ver a pedra cinza a 1 metro de distância. O terreno descia a ladeira abaixo, e quando chegaram ao fundo, a entrada da caverna estava pronta para recebê-los. A senhora Inson entrou com os outros a seguindo. Todos esticaram o pescoço para ver o enorme buraco por onde tinham acabado de passar. Preston sorriu. Ele esperava que as cavernas fossem mais parecidas com as do seu jogo, marrons, geométricas, precisas. A senhora Hudson murmurou algo sobre notar como eles conseguiam ver a erosão desgastar a rocha. Preston não ouviu, apenas olhou para cima e ao redor. Seu olhar pousou na abertura da caverna. Ele pensou ter visto um clarão amarelo na floresta. Por volta do meio-dia, a turma pegou o lanche. Preston encontrou um pedaço de terra particularmente frondoso e se sentou. Colocou a lancheira de Pokémon que havia pegado do ônibus e a abriu. Dentro, havia um sanduíche de pasta de amendoim e geleia, enfiado num saquinho, e uma caixa de suco de maçã Minute. Ele suspirou. Por que a mamãe continua fazendo o mesmo almoço? Mesmo assim, Preston resmungou e pegou seu sanduíche embalado em plástico. PST. Preston olhou ao redor, procurando por quem o havia pistado, mas ninguém lhe deu atenção. Não poderia ter vindo de trás, pensou. Não havia nada além de mata atrás dele. Mais uma vez, Preston suspirou. Provavelmente só por causa de outra pessoa. Sentiu um nó no peito. Preston olhou para cima, invejando todas as crianças que conversavam ou brincavam juntas. Era em momentos como aquele que ele desejava ter seu jogo Pokémon. PST. Meio atrás de uma árvore e meio escondido pelos arbustos verdes, estava Hypno, com sua postura curvada e balançando seu pêndulo. Preston sorriu e, depois de se certificar de que ninguém ouve... Olá, criança, disse Hypno, inclinando a cabeça para a esquerda como um pássaro. Oi, Hypno, disse Preston, tentando falar baixo. Por que você fugiu ontem? Não gosto que adultos me vejam, disse Hypno. Por quê? Eles não gostam de Pokémon. Ah, disse Preston, balançando a cabeça. Não é de se espantar que a senhora Inson estivesse sempre tentando tirar o jogo Pokémon dele. Qual é o seu nome, criança? Eu sou Preston. Preston Michaels. Bem, Preston, disse ele. Tenho algo para lhe mostrar. Hypno gesticulou para trás com a mão livre e então se virou e caminhou em direção à floresta. Preston olhou para trás. Como sempre, a atenção de todos estava em todos os lugares, menos nele. Ele se virou e seguiu seu Pokémon em direção à folhagem. Os arbustos grudavam na calça jeans de Preston, fazendo parar de vez em quando para arrancar as pernas do arbusto. Hypno caminhava à frente, o braço direito sempre estendido, balançando o pêndulo. O cheiro de raiz molhada fazia o nariz de Preston enrugar cada vez que ele quebrava uma erva daninha grande. Suor se formava na ponta do nariz, e ele precisava limpá-lo e ajeitar os óculos. Levou apenas 5 minutos de caminhada até que os dois entrassem em uma pequena clareira. Hypno parou em frente a um buraco no chão, como Preston vira mais cedo naquele dia, porém menor, talvez com apenas 1 metro de comprimento e largura. O garoto olhou por cima do ombro. Conseguia ver a turma e a senhora Inson além das árvores e folhagens. Os ombros de Preston caíram um pouco. Ninguém sente minha falta. O garoto conteve um soluço que parecia querer subir, e então se virou para ver Hypno ainda olhando para baixo. Preston olhou para dentro do buraco. Parecia profundo e escuro. O cheiro de terra molhada e algo mais emanava dele. Preston torceu o nariz. Que lugar é esse? Perguntou o menino. É a minha casa, disse Hypno. Pela primeira vez, Preston notou que a voz do Pokémon parecia abafada. Por que você mora em um lugar como esse, Hypno? Não tenho dono, disse Hypno. Não tenho para onde ir. Eu também não, disse Preston, embora sua voz soasse baixa. Lá estava de novo, aquele nó no peito. Ele queria ser uma das crianças com quem os outros brincavam. Queria ser uma das crianças cujos pais nunca brigavam e lhes davam atenção.
Lágrimas rolaram por suas bochechas. Ninguém me ama. Hypno te ama, disse Hypno, curvando-se para encarar Preston. O garoto conseguia ver cada ruga no rosto do Pokémon, que parecia uma máscara. Os lábios de Preston tremeram e ele envolveu Hypno em seus braços. Estou tão sozinho, disse Preston, abraçando o Pokémon com mais força. Hypno fez um SHH para o garoto, dando um tapinha na cabeça de Preston com a mão livre. Oh, criança, por favor, não chore. Hypno não faria mal a uma mosca, cantava Hypno, sua voz estridente acalmando o menino. Seja livre para brincar, seja livre para brincar. Venha comigo para minha caverna para ficar. Preston se afastou, olhando para dentro da caverna. A visão fez seu estômago revirar. Mas está tão escuro, disse ele, com a voz ainda trêmula. E tem um cheiro estranho. Está tudo bem, Preston, disse Hypno, acariciando a cabeça do menino. Usei meus poderes psíquicos para manter as pessoas mais longe. Mas quando estivermos lá embaixo, você vai se divertir muito. Tem muita criança da sua idade lá embaixo. Todos nós queremos brincar com você. Preston olhou para os olhos verdes e turvos de Hypno e sorriu. Deu um passo para trás, enxugando as lágrimas. Certo, disse Preston. Vamos. Hypno ergueu seu pêndulo e o balançou para frente e para trás. Agora olhe para mim, o pingente chama, cantava Hypno. O mundo escureceu nos limites da visão de Preston enquanto ele seguia o pêndulo. Os sons das outras crianças, os cheiros da caverna à sua frente e o vento roçando sua pele desapareceram. Era como se Preston e Hypno fossem os únicos no mundo inteiro. Para frente e para trás, suas pálpebras caem. As pálpebras do menino caíram e ele adormeceu. Preston tentou mover os braços, mas algo os prendia aos lados do corpo. Ele grunhiu, movendo a cabeça para frente e para trás. Tentou mover os pés. Eles também estavam amarrados. Preston respirou fundo, mas tossiu. Aquele cheiro ruim, pensou. É tão forte. Então se lembrou do cheiro. Ele se lembrou de uma época em que ele, sua mãe e seu pai eram felizes juntos e iam à praia, a parques temáticos ou a piqueniques. Certa vez, cruzaram com um cachorrinho morto, e o pai de Preston saiu do carro e o colocou no acostamento. Preston havia saído, mas teve que voltar para dentro. Ele se lembrou daquele cheiro, aquele cheiro doce que o fazia fazer careta, de decomposição. Preston tossiu novamente. Hypno, disse ele. Onde você está? Não houve resposta. Um calor percorreu o corpo de Preston. Os pelinhos por todo o seu corpo se arrepiaram. Ele sabia que precisava abrir os olhos, mas sem aquele cheiro e sem Hypno, o que ele iria encontrar? O garoto tremia e choramingava. Respirou fundo, forçando-se a não engasgar, e abriu os olhos. Pouca luz iluminava as paredes da caverna. Onde as que o garoto vira mais cedo naquele dia pareciam cinzentas, estas pareciam pretas. Água pingava da rocha, fazendo um som de mergulho a cada gota. Ele tentou se mover novamente, embora as cordas apertassem seu corpo nu. O chão duro fazia suas costas doerem. Embora o ar estivesse quente, Preston ainda tremia. Olá, ele gritou, mas parou ao ver o resto da caverna. Ossos e roupas espalhavam-se pelo chão, uma camiseta da Barbie de menina, um boneco seminole bordado. Eu só quero minha mamãe e meu papai. Eu quero ir para casa. Lágrimas inundaram seus olhos e ele se debateu cada vez mais. Socorro, ele gritou. Enquanto se debatia para frente e para trás, o olhar do garoto encontrou o Hypno. A silhueta curvada do Pokémon curvava-se sobre uma lanterna acesa. Quero ir para casa, Hypno. Disse Preston, com lágrimas escorrendo pela boca. Leve-me para casa. Não gosto daqui. Oh, criança, você não pode ir embora, disse Hypno, com a voz baixa, mas mais estridente do que antes. Sua voz fez o menino estremecer ainda mais. Por você, suas famílias sofrerão. Mentes se desfazendo. Permitindo que eu assombre seus sonhos. Por favor, disse Preston. Hypno se levantou. Ele balançou o pêndulo para frente e para trás, mas ele parecia brilhar na penumbra. Cada vez que atingia a luz, Preston apertava os olhos. Hypno se aproximou.
Não chore, Preston, disse Hypno, falando na mesma voz baixa e estridente. Preston tentou rastejar de volta. Sangue escorria por seus braços e pernas. Não se lamente nem chore. É hora de você dormir, cantava Hypno. Sua voz ficava mais aguda enquanto cantava, fazendo Preston gritar ainda mais alto. Os olhos de Hypno se arregalaram, embora apenas um pouco deles fosse visível através das fendas oculares. Criança, você não era esperta. Agora você... Personalidade a julgar pela história e pelas letras associadas a Hypno, ele é mais calculista do que a maioria dos Pokémon. Por sua aparição repentina para Preston na história, quando Preston está passando por algum problema doméstico, pode-se prever que Hypno tenha alguma onisciência em relação à infância de suas vítimas. Ao mesmo tempo, sua abordagem a Preston e outras vítimas destaca seu aparente charme/engano manipulador ao lidar com crianças pequenas. Isso explicaria sua preferência por tais vítimas. Hypno também pode aparecer tanto na realidade quanto no mundo Pokémon, como sugere a história, o que implica que Hypno é uma força inimaginável. A aparência Hypno tem a aparência típica do Pokémon Hypno. Pele amarelo clara, uma camada branca de cabelo/pelo ao redor do pescoço e um pêndulo prateado que balança sem parar. No entanto, a maioria das artes geradas por fãs parecem dar a Hypno olhos vazios e um sorriso sinistro.